Pô, tô sumidão, né? Tô sumidão. Eu não queria estar tão sumido, não, mas conforme eu já tinha imaginado e conversado aqui com vocês, durante o carnaval nós teríamos poucas novidades, né? Afinal de contas, a prioridade de quem tá à frente do Fluminense hoje era o carnaval, né? Como nós vimos lá, o presidente, o diretor-geral, curtindo, né? A Mangueira, curtindo a Vila Isabel também, uma festa danada lá na Sapucaí. Então, como eu já esperava, nós não teríamos novidades em relação aos reforços. E aí, rapaziada, eu queria deixar claro aqui uma coisa importante para vocês desde o início do vídeo, tá? Vamos separar o trabalho que está sendo excelente do Zubeldia com os atletas que compõem o elenco hoje dentro de campo, ok? O Fluminense é a melhor equipe do Brasil em 2026, tem os melhores números, os melhores aproveitamentos, maior conquista de vitória, essa sequência de 16 vitórias seguidas no Maracanã como mandante. Isso tudo aí é espetacular, ok? Não tenho o que falar, eu bato palma pro trabalho do Zubeldia e dos atletas dentro de campo em 2026. O que a gente tá cobrando, o que a torcida tá ansiosa, e isso tá causando todo esse clima meio... né? A gente não tá conseguindo curtir 100% o momento do Fluminense dentro de campo por causa dessa expectativa que nós temos fora de campo. E por que nós temos essa expectativa fora de campo? Porque nós sabemos da necessidade que o Fluminense tem de contratar um centroavante e um zagueiro. Essa análise, ela não é feita somente pelo torcedor do Fluminense. Essa análise ela é feita por todo mundo, inclusive da grande mídia, inclusive por jornalistas especializados, que não torcem para o Fluminense. Eu já vi gente da TNT, da ESPN, o próprio Casimiro Miguel, Cazé, lá na Cazé TV, falando que o Fluminense, ele é o clube tirando ali Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que não começaram bem a temporada, a realidade é essa, mas são clubes que serão postulantes aí a disputar todos os títulos. Tirando esses três, o Fluminense é o clube que aparece para brigar com esses caras. Porém, entretanto, todavia, há uma necessidade de um fazedor de gols e um zagueiro de confiança. Porque o Freitas, por exemplo, não é um zagueiro de confiança, pelo menos não na opinião da maioria de torcedores do Fluminense, tá? Então, vamos lá, vamos separar as coisas. Sempre aparece aquela galera aqui, pô, nunca tá satisfeito, o clube tá num excelente momento. Sim, o time tá num excelente momento dentro de campo. Mas a gente sabe que para dar continuidade a isso, daqui a pouco vai começar a Libertadores, Copa do Brasil, próprio Campeonato Brasileiro, que é longo pra caramba. A gente precisa de um fazedor de gols e de um zagueiro confiável. Porque não adianta esperar a bosta acontecer pra gente vir reclamar. Então tá todo mundo alertando antes que aconteça, antes que a janela feche. E o que o Fluminense mais tomou nessa janela aí foi toco, né? Foi não. O último não agora é do Adrielson. O Fluminense não vai contratar mais o Adrielson. Ele fez uma proposta de 6 milhões de euros. O clube lá do Adrielson, dos Emirados Árabes, já tinha negado uma proposta de 8 milhões. É esse ponto que eu não entendo muito bem, tá? O Fluminense faz propostas menores do que propostas já negadas pelo clube detentor dos direitos econômicos do atleta. É só pra dizer que fez? Porque eu não encontro muita explicação pra isso, tá? Sendo muito honesto com vocês. Se o clube árabe já tinha negado uma proposta de 8 milhões de euros pelo Adrielson, por que o Fluminense faz uma de 6? Se o Judas já tinha recebido uma proposta de 25 milhões de euros do Palmeiras, por que o Fluminense faz uma proposta de 20? É só pra dizer que fez? É só pra enganar a gente? Porque não faz o menor sentido. Se o clube já negou uma maior, ele vai aceitar a tua menor? Por quê? Por qual motivo? Isso me preocupa bastante, tá bom? Então, Adrielson também não vem. Não para de sair notícias de que o Nino está acertado com o Palmeiras. Hoje o André Hernan soltou a última. O staff do Nino já está em conversa avança hoje. Galera, notícia de hoje, quinta-feira, pós-carnaval, dia 19 de fevereiro. Para muitos o ano tá começando hoje, né? Para mim não, para mim começou desde o dia 1º. Mas para muita gente só começa o ano depois do carnaval. Então o ano começou hoje. E o Palmeiras está trabalhando ali no Nino diariamente. Segundo o André Hernan, já acertou tudo. Salário, luvas, premiações, tempo de contrato. E o Fluminense confia na palavra do jogador. É brincadeira, né? Então, assim, sinceramente, eu não acredito mais na vinda do Nino para o Fluminense. Eu acho que ele vai para o Palmeiras. E o Fluminense, eu acho que também já sabe disso. Não é à toa que tá tentando o Adrielson. Não conseguiu o Adrielson. Porque não quis oferecer mais do que 6 milhões de euros. Não sei nem porque tentou. Mas, enfim,
O GE trouxe uma atualização pra gente hoje, fala o seguinte. Notícia de hoje, assinado pelo Giba Pérez, tá? Que é um dos setoristas do Fluminense. Clube ainda busca alternativa para os dois setores, ou seja, zaga e ataque, porque o título da matéria é o seguinte: Fluminense prioriza zagueiro e centroavante para fechar a primeira janela de 26. Clube ainda busca alternativa para os dois setores para aumentar as opções do Zubeldia. Não é para aumentar as opções do Zubeldia, não. É para chegar para serem titulares. Porque se vierem jogadores com esse pensamento, que serão contratados jogadores para aumentar as opções do Zubeldia, já tá errado aí, na minha opinião. Já começou errado. Não é para aumentar as opções dele, não. É jogadores para chegarem e serem titulares. A matéria do GE não fala isso. Vamos lá. O Fluminense se mantém ativo na primeira janela de transferências de 26. Aqui tá 25, tá? Primeira janela de 26. Tem um erro aqui, o pessoal da revisão do GE aí passou batido. Se alguém estiver vendo, corrija. Não é 25, é 26. Em busca de um zagueiro e de um centroavante. O mercado inflacionado vem dificultando a vida dos dirigentes. Mercado inflacionado. Na tentativa de fechar o elenco do tricolor. Enquanto busca um nome de impacto para o comando de ataque, a diretoria chegou a negociar com o atacante Alex Coelho, do São Lourenço, como uma alternativa de custo menor, para oferecer mais uma opção a John Kennedy. Ou seja, a ideia é trazer um centroavante de impacto. Já que não conseguimos um atacante de impacto, vamos trazer um de menor custo, pelo menos para entregar alguma coisa lá na mão do... Não. Tá errado isso. Tá errado. O preço, no entanto, não foi tão inferior quanto se esperava. E o negócio acabou encerrado. Graças a Deus, né? Que era só o que me faltava. Vamos trazer um centroavante de peso. Não conseguimos. Toma o Alex Coelho aí mesmo, só pra calar a boca e dizer que a gente não trouxe ninguém. Não, é melhor não trazer ninguém, então. É melhor não trazer ninguém. O clube argentino, detentor dos direitos econômicos do Alex Coelho, bateu o pé e só aceitou liberar o jogador pelo valor da multa rescisória, que era 1 milhão a mais só do que o Fluminense tinha oferecido, tá? O Fluminense ofereceu 5, a multa dele era 6. Ainda bem que o Fluminense desistiu. O principal alvo do Fluminense, Denis Bouanga, teve a negociação travada pelo Los Angeles, que não pretende se desfazer do ídolo sem antes encontrar uma reposição. O atacante, inclusive, se liga nessa, pra você que curtiu o carnaval e ficou por fora de tudo, fez sua estreia na temporada na última terça-feira, no primeiro jogo da CONCACAF Champions Cup. Marcou nada mais, nada menos do que um hat-trick e deu uma assistência. O Bouanga estreou na temporada 2026, marcando o hat-trick e dando uma assistência, na vitória da equipe americana por 6-1 sobre o Real Espanha. Só isso, de 6 gols ele participou de 4. A janela de transferências da Major League Soccer, MLS, se encerra no dia 26 de março, enquanto a nossa fecha no dia 3. A zaga vive um cenário semelhante. O principal objetivo é repatriar Nino. Vai se dar mal, hein? Tô avisando, hein? Mas o Zenit não pretende negociar antes da janela do meio do ano. Diante da possibilidade de perder peças em um setor que já conta com poucas alternativas, o clube mapeia o mercado em busca de novos nomes. Adrielson foi a primeira tentativa. A diretoria apresentou uma proposta na casa dos 6 milhões de euros, recusada pelo Al Wash. Óbvio que vai ser recusada. Os caras já tinham recusado uma de 8. A oferta foi descartada e o Fluminense desistiu do negócio e passou a buscar outras opções. Complicado, gente. Muito complicado. O GE não traz nenhuma atualização de, está falando com A, B ou C. Só está reforçando que a diretoria prioriza centroavante e zagueiro. Não vai vir um centroavante de peso. Não vai vir um zagueiro do nível do Nino. E vão vir 2 jogadores medianos para compor elenco. Ou seja, mentiram para a torcida. Quando falaram que iam vir grandes jogadores, que só ia vir jogador para ser titular e tudo mais. Mas eu vou segurar a onda. Vamos esperar a janela acabar. Eu tô falando isso desde o início. E quero repetir o que eu falei no minuto 1 desse conteúdo aqui. O momento que o Fluminense vive fora de campo, não. Dentro das 4 linhas é excepcional e eu tô muito orgulhoso, muito esperançoso por dias ainda melhores. Mas para isso, a diretoria tem que fazer a parte dela e qualificar esse elenco. Dar um centroavante fazedor de gols nas mãos do Zubeldia e um zagueiro confiável. Coisa que o Freitas não é. É só isso, cara. Mais nada. Poxa, Matheus. Poxa, Mário. Façam o básico. Contratem um centroavante decente e um zagueiro decente, confiável. E acabou. E a torcida vai abraçar e vai empurrar esse time aí rumo aos títulos, pô. A gente não tá querendo muito, não, cara. É porque a torcida vê que tem condições do Fluminense brigar e ser campeão esse ano. Mas para isso a gente precisa dessas 2 peças, tá? Por falar em centroavante, temos uma boa notícia. Não deixa de ser uma boa notícia, né? Esse cara aqui voltou.
Germancano, faz o L. Para quem acha, para quem confia que o Germancano ainda possa nos ajudar em pleno 2026, ele voltou hoje, aos treinos com bola, treinou junto com os companheiros ali. Acredito que não será relacionado para esse jogo contra o Vasco domingo, vai ser no Engenhão, tá? Nós não tivemos conteúdo aqui no canal. O jogo vai ser domingo, 18 horas, no estádio Newton Santos. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda não temos informações. Será meio a meio, qual lado a torcida do Fluminense vai ficar, se a gente vai de visitante e o Vasco depois vai de visitante no Maracanã. Não temos ainda informações sobre isso. Mas o primeiro jogo da semifinal, mando de campo do Vasco, será no Newton Santos. Ok? Germancano de volta aos treinos. Seria espetacular se o Cano voltasse a ser um pouquinho do que ele foi em 22 e 23. Só um pouquinho, não precisa ser muito, não. Vou te falar uma coisa. Se o Cano voltasse a ser o Cano que ele foi ano passado, onde ele marcou mais de 20 gols, porra, já vai ser uma surpresa absurda. Porque nesse ritmo, nessa velocidade, nessa intensidade que joga o time do Fluminense atual, eu não vejo o Germancano com o mínimo de condição de conseguir nos ajudar. Pô, eu adoro esse cara, pra mim, top 3 aí, top 5 fácil, maiores ídolos da nossa história. Mas a condição física dele, eu não consigo ver ele conseguindo nos ajudar. Assim como o Ganso também, né? A questão desses dois grandes ídolos da nossa história aí, ela passa só pela condição física, mais nada. Mas vai ser mais uma opção, né? Quem sabe ele fique mais ali, parado ali na grande área, quando ele receber uma bola, aquela finalização dele, afiada. Quem sabe? Tá no elenco até o final do ano, o contrato dele vai até o final do ano. Vamos torcer pra ele voltar e conseguir nos ajudar mais ainda. Mas isso não impede o Fluminense de contratar um centroavante, tá? Então assim, galera, eu sei que toda vez que vocês clicam no conteúdo, vocês perguntam, e o camisa 9, e o camisa 4, e o zagueiro e tal. Infelizmente, nós não temos grandes novidades em relação a isso não, tá? Como eu já tinha avisado pra vocês antes do Carnaval, conhecendo quem tá à frente do Fluminense hoje, o foco seria o Carnaval. Talvez agora, quinta-feira, passado o Carnaval, eles voltem a se debruçar novamente na busca aí de um zagueiro e de um centroavante. É ruim de ouvir isso, né? Mas é a realidade. A prova tá aí. E vou te falar, não é só no Fluminense não, tá? Se eu não estiver enganado, eu não vi durante esse período de Carnaval nenhum clube anunciando nada nem ninguém. Quem foi que anunciou? Não, até teve um clube que anunciou um jogador agora recente, mas foi um ou outro. Eu acho que foi o Botafogo que anunciou o Edenilson. O Botafogo parece que anunciou o Edenilson na terça-feira de Carnaval, alguma coisa assim. Mas é exceção total, tá? Exceção total. Os clubes parece que não trabalharam muito nesse período de festas aqui no Brasil. Vamos ver se daqui pra frente. Janela fecha no dia 3, hoje é dia 19, tá? Falta pouco. Lembrando que fevereiro é 28. Então nós temos 12 dias a partir de hoje. Contagem regressiva. Faltam 12 dias para o Fluminense apresentar um fazedor de gols e um zagueiro confiável. Se não, vai ter que ser, a bênção, João de Deus, o nosso povo te abraça. Porque esse time aí tem muito potencial para nos trazer alegrias durante esse ano de 26. Mas sem um fazedor de gols e sem um zagueiro de confiança. Eu já falei isso aqui umas 10 vezes, de propósito, tá? Vai ser mais difícil. Mas vamos torcer sempre o melhor pelo Fluminense, tá bom? Se você chegou até aqui, 13 minutinhos de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se encontra logo mais de volta com live aqui hoje à noite. Ontem não teve, mas hoje nós teremos, tá bom? É isso, galera. Fiquem com Deus. Forte abraço. Saudações tricolores.